Antes de começarmos, um alerta, um convite direto à sua alma. Este não é um estudo comum sobre os Salmos. Se você busca apenas um conforto superficial, algumas palavras bonitas para acalmar um dia difícil, talvez este conteúdo não seja para você neste momento. Mas se dentro de você arde uma fome pela profundidade da palavra de Deus, se você tem aquela intuição incômoda de que há tesouros escondidos por trás das leituras tradicionais, e se você deseja ardentemente acessar o verdadeiro poder espiritual que homens como Davi conheciam e operavam, então, meu amigo, minha amiga, você está no lugar certo. Nosso objetivo aqui no canal Chaves do Reino é exatamente este: rasgar o véu do convencional, ir além da superfície e te guiar ao coração pulsante da revelação divina. Muitos de nós lemos os Salmos e os apreciamos como simples poemas, como cânticos de lamento em momentos de dor, ou expressões de louvor em tempos de alegria. E eles são tudo isso sim, e são maravilhosos por isso. Mas e se eu te dissesse agora que por séculos, talvez milênios, um verdadeiro código espiritual, uma série de orações secretas e princípios de acesso direto ao poder de Deus, foi velado ou obscurecido por interpretações excessivamente simplistas, pela falta de um olhar mais profundo, mais perspicaz? E se a chave mestra para destravar milagres em sua vida, para invocar uma proteção divina impenetrável, para cultivar uma intimidade radical com o Criador, estivesse o tempo todo ali, escondida à vista de todos, nas entrelinhas dos cânticos inspirados de Davi? Falaremos hoje e nos próximos encontros sobre um entendimento dos Salmos que raramente é ensinado nos púlpitos ou nos seminários tradicionais. E quero ser claro, não se trata de numerologia vazia, nem de um misticismo que se desvia da verdade bíblica. Trata-se de resgatar e compreender a intenção original e o poder vibracional das palavras inspiradas que Davi, o homem segundo o coração de Deus, usava em seus momentos mais críticos e também em seus êxtases mais profundos. Vamos explorar como os Salmos para Davi e para muitos sábios da antiguidade não eram apenas desabafos emocionais. Eram verdadeiras tecnologias espirituais, ferramentas divinas para interagir com o reino do Espírito. O que você vai descobrir aqui tem o potencial de revolucionar sua vida de oração, sua percepção sobre o poder inerente à palavra de Deus e, ouso dizer, sua capacidade de manifestar a intervenção divina em todas as áreas da sua vida. Prepare-se, pois você está prestes a ver os Salmos como nunca viu antes. E se você já sente em seu espírito que esta jornada de descoberta é para você, aproveite este momento. Já se inscreva aqui no canal Chaves do Reino e ative o sino das notificações, porque o que vamos começar a revelar hoje é apenas a ponta de um iceberg de sabedoria e poder. Agora, vamos mergulhar de cabeça no que chamei de orações de poder de Davi, decifrando alguns dos salmos mais conhecidos, mas sob uma nova luz. Pensemos no Salmo 91, o refúgio do Altíssimo, no Salmo 23, o pastor que nada nos deixa faltar, no Salmo 27, a luz e a salvação em quem não temeremos. Não vamos apenas analisar seu significado literal, que já é poderoso, mas vamos buscar entender sua estrutura oculta, a frequência espiritual que essas palavras, quando proferidas com fé e entendimento, podem evocar. Davi, meus irmãos, não apenas pedia a Deus. Em muitos momentos ele decretava, ele ativava princípios espirituais eternos. Por exemplo, a repetição intencional de certos nomes de Deus dentro de um salmo, a forma como ele confrontava seus inimigos espirituais, os principados e potestades que operam nas sombras, não eram apenas figuras de linguagem ou metáforas poéticas. Eram declarações de autoridade espiritual. Você sabia, por exemplo, que certos salmos ou até mesmo versículos específicos eram usados em momentos precisos, quase como chaves espirituais, para destravar situações de perigo extremo, para clamar por cura divina ou para buscar direção de Deus com uma clareza surpreendente e quase instantânea? Vamos começar a explorar a tradição muitas vezes esquecida ou até mesmo marginalizada por uma teologia que temeu o místico, de como os antigos hebreus, e sim os primeiros cristãos, utilizavam os salmos de forma dinâmica e proativa,
e não apenas os liam passivamente em seus devocionais. Eles entendiam que aquelas palavras carregavam um poder inerente, uma capacidade de alterar realidades espirituais e, consequentemente, materiais. Para entender isso, precisamos analisar a própria vida de Davi, suas fugas desesperadas pelo deserto, suas batalhas sangrentas contra inimigos poderosos, seus momentos de profunda angústia e solidão, e também seus períodos de exaltação e comunhão íntima com Deus. Os Salmos, em grande parte, são o registro vivo dessas suas operações espirituais. Ele não estava apenas escrevendo um diário poético para a posteridade. Ele estava em tempo real, travando guerras no reino do Espírito, quebrando maldições, invocando bênçãos e acessando o favor divino de uma maneira que podemos chamar de sistemática, pois ele havia descoberto certos princípios que funcionavam. E aqui está um ponto crucial. Muitas traduções e comentários modernos, talvez por um receio de parecerem primitivos ou excessivamente bélicos, tendem a suavizar a linguagem de guerra espiritual que é tão presente e tão crua em certos salmos. Nosso trabalho aqui será resgatar a força original dessas palavras e entender como podemos hoje aplicar essa mesma autoridade contra as verdadeiras fortalezas espirituais que se opõem à nossa paz, à nossa prosperidade, à nossa saúde e ao nosso propósito divino. Mas de nada adianta termos acesso a esse conhecimento, a essa decodificação dos salmos, se não soubermos como ativar esse código davídico em nossas próprias vidas. E aqui entramos na aplicação prática. Não basta apenas ler as palavras. É preciso orar os salmos, proclamar os salmos, com a mesma intenção, a mesma fé e a mesma autoridade que Davi demonstrava. Vamos discutir juntos alguns protocolos espirituais que ele intuitivamente ou por revelação direta usou. A importância da postura do coração, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza a necessidade da confissão sincera como um caminho para purificar o canal de comunicação com o divino. A ousadia na petição, não como uma exigência arrogante, mas como a confiança de um filho que conhece a generosidade do Pai. E claro, a fé que move montanhas, a certeza de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O código para destravar o poder dos salmos, perceba, não está apenas nas palavras em si, mas na atitude, na fé e na condição espiritual de quem as profere. É fundamental entender que as chamadas orações secretas de Davi não eram de forma alguma fórmulas mágicas ou encantamentos. Elas eram o fruto transbordante de uma intimidade profunda, radical e muitas vezes dolorosa com Deus. Davi conhecia a Deus nos vales da sombra da morte e nos picos da exaltação. Como podemos então cultivar essa mesma qualidade de intimidade para que os salmos se tornem verdadeiramente vivos e poderosos em nossa boca, em nosso espírito? Vamos explorar juntos a disciplina da meditação na palavra, não apenas uma leitura apressada, mas um ruminar, um saborear cada promessa, cada atributo divino revelado, e, crucialmente, a arte de aprender a escutar a voz de Deus, pois muitas vezes Ele nos guiará a salmos específicos para situações específicas. Ao longo da história da fé, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, inúmeros homens e mulheres de Deus experimentaram intervenções milagrosas, livramentos inexplicáveis e uma profunda transformação interior ao se apegarem com fé perseverante ao poder contido nos salmos. Há relatos históricos e testemunhos contemporâneos, e precisamos abordá-los com discernimento e responsabilidade, de como essa tecnologia espiritual herdada de Davi efetivamente funcionou, trazendo cura, proteção, provisão e direção. No entanto, é crucial, absolutamente crucial, que façamos uma advertência. Este conhecimento profundo sobre o poder dos salmos não é, e nunca deve ser, para manipulação, para alimentar o ego ou para buscar fins egoístas. O poder dos salmos está intrinsecamente ligado à nossa submissão à soberana vontade de Deus e à busca sincera por sua glória, não a nossa. Qualquer tentativa de usar esse conhecimento como uma forma de feitiçaria ou para tentar forçar a mão de Deus está, desde o início, fadada ao fracasso, ao engano e pode até mesmo abrir portas perigosas.
Agora, com esse entendimento, imagine o que pode acontecer em sua vida. Imagine ter em suas mãos, em seu coração, em seu espírito, as mesmas chaves espirituais que Davi, o pastor que se tornou rei, usou para vencer gigantes literais e figurados, para escapar de inimigos implacáveis, para restaurar sua alma nos momentos de mais profunda crise e para reinar com o favor e a unção de Deus. Os salmos, quando verdadeiramente compreendidos em seu código oculto e ativados corretamente pela fé, podem destravar portas em sua vida que talvez lhe parecessem permanentemente fechadas. Portas de provisão em tempos de escassez. Portas de cura para o corpo e para a alma, portas de libertação de opressões espirituais. Portas para o cumprimento do seu propósito divino. Vamos recapitular brevemente o código oculto que começamos a desvendar. A importância da intenção por trás das palavras que oramos, a compreensão da frequência espiritual, que elas podem gerar a necessidade de uma fé ativa e ousada, e o fundamento insubstituível de uma intimidade crescente com o próprio Deus. Este é parte do legado precioso de Davi para nós, um tesouro que, infelizmente, tem sido muitas vezes negligenciado ou tratado com superficialidade. Não se contente mais com uma leitura apressada ou apenas devocional dos salmos. Mergulhe neles. Busque o código. Peça com fervor ao Espírito Santo que Ele mesmo te revele as profundezas dessas orações de poder, que Ele te ensine a manejá-las com sabedoria e autoridade. A transformação que você tanto busca, a vitória que parece tão distante, pode estar muito mais perto do que você imagina, escondida nas páginas que você talvez já conheça de cor, mas que talvez nunca tenha realmente ativado em toda a sua plenitude. E se você chegou até aqui, se cada palavra ressoou em seu espírito, é porque sua alma anseia por mais, por profundidade, por realidade espiritual. Você não é um espectador casual desta mensagem. Você é um buscador genuíno das chaves do reino. Por isso eu te convido a fazer uma declaração de fé agora mesmo. Comente abaixo deste vídeo com ousadia: eu recebo as chaves dos salmos, para selar em seu coração a sua intenção de mergulhar nesse conhecimento e poder. Este vídeo, como todos aqui no canal, foi um trabalho de profunda oração, estudo e dedicação. Sua curtida e seu compartilhamento são mais do que números. Eles nos ajudam a levar essa revelação, essa luz, a outros que também precisam desesperadamente destravar seu potencial espiritual e encontrar as respostas que buscam. Então, se inscreva agora, se ainda não o fez, pois há muitos outros códigos preciosos na Palavra de Deus que estamos prontos e ansiosos para decifrar junto com você. Que o Deus de Davi, o Senhor dos Exércitos, te revele abundantemente seus segredos, te cubra com sua proteção e te faça mais, muito mais do que vencedor em todas as coisas. E se porventura, você que nos ouve ainda não conhece pessoalmente o autor desses salmos, o Deus vivo que inspirou Davi, saiba que Ele te espera de braços abertos neste exato momento, para iniciar com você a maior, a mais emocionante e transformadora jornada de descobertas da sua vida. Ele é a chave mestra.